Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislene e se você tá aqui no meu canal é porque você gosta de livros. Então já dá o seu joinha, já se inscreve no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, porque eu falo de super livros legais aqui. E já compartilha também com os amigos pra gente, conhecer o canal. Então vamos lá? Hoje eu vou dar sequência então naquela série de vídeos de 28 livros pra se ler antes dos 28 anos. Eu vou deixar uns cards aqui em cima com os outros vídeos da série para vocês saberem os livros que eu sempre indico quando as pessoas me perguntam indicações de livros, ok? Hoje eu escolhi então falar de mais 3 livros. São esses 3 aqui, ó, O Caçador de Pipas, A Pomba e Momo e o Senhor do Tempo. Então vamos lá? Vou começar então falando de O Caçador de Pipas. Gente, de toda essa lista que eu tô fazendo dos 28 livros para se ler antes dos 28 anos, o único livro dessa lista, dessa playlist, que eu chorei foi O Caçador de Pipas. Na época que eu li O Caçador de Pipas, eu era um pouco mais nova e eu tinha uma influência literária um pouco menor, Então eu tinha pouco conhecimento literário, tinha lido poucos livros, mas a história é tocante sim. Mas o fato de eu ter lido pouca coisa e tal, e ser uma história tocante, acabou que juntando as duas coisinhas eu acabei me emocionando muito com essa história. Tem um filme, mas eu não vi o filme ainda. Eu não sei, nunca me despertou a ideia de ver o filme. Então vou falar um pouquinho pra vocês dos personagens principais. São duas crianças e a história se passa no Afeganistão, o Amir e o Hassan. O Amir é filho de um senhor bem de vida, uma classe média, e ele tem um empregado, e o filho do empregado é o Hassan. E os dois então têm mais ou menos a mesma idade, a diferença é pequena, e os dois então são muito amigos. E por isso que o filme e o livro se chamam O Caçador de Pipas. Eles tinham uma brincadeira de soltar pipas e quando a pipa caía, o Hassan, ele era especialista em localizar essas pipas que caíam. Aí no decorrer da história a gente vai conhecendo um pouco mais da vida dos dois ali no Afeganistão. O livro se passa mais ou menos na década de 70, quando o Afeganistão está sendo invadido pelos soviéticos. E a gente vai conhecer um pouco da vida deles. E o Hassan, ele tem, eu não me lembro agora certinho, mas eu sei que ele tem uma deficiência no rosto e ele sofre muito bullying. Ele tem um grupo de, tipo uma ganguezinha que fica perseguindo ele e os amigos dele, incluindo o Amir. Só que o Amir é de uma classe de vida um pouco mais alta, uma classe social um pouco mais alta, então não acontece tanto com ele. Tem uma cena muito tocante nesse livro, que é a cena do relógio. Então todo mundo que me pergunta assim, eu tô lendo, você fala do Caçador de Pipas e tal, você lembra da cena do relógio? A cena do relógio é uma cena muito comum pra todo mundo e todo mundo se emociona muito nela. Aí o que acontece? Nessa época que o Afeganistão está sendo invadido pela União Soviética, o pai do Amir e o Amir fogem para os Estados Unidos e eles constroem uma vida lá. Só que depois de um tempo, quando o Amir já é adulto, já aconteceu, ele já casou, se não me engano acho que ele já casou, já está adulto, acontecem uns fatos e que ele tem que voltar lá no Afeganistão. Só que eu não posso contar o que acontece, não posso falar muita coisa, porque senão a coisa fica sem graça, A pegada do livro é você saber, você conhecer essas 3 fases da história, O início na infância, o amadurecimento do Amir e esse regresso dele lá no Afeganistão para resolver umas coisinhas que estão lá, beleza? Vou passar para o próximo livro então. Vou falar agora então de A Pomba. Gente, na verdade, esse livro ele não é bem um livro não. Ele é um conto, uma espécie de conto. Tanto é que se você pegar ele não tem aquela separação de capítulos, sabe? Vendo? Ele não começa com um capítulo. Dá pra ver? Então ele é um conto, ele tem só 112 páginas, ele é bem rapidinho. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês no inicinho dele, só pra vocês entenderem um pouco qual que é a sinopse desse conto, tá? Quando lhe sucedeu o incidente com a pomba, que ele desconjuntou a existência da noite para o dia, Jonathan Nolan já tinha mais de 50 anos. Lançou um olhar retrospectivo para um período de tempo de 20 anos completos da mais pura falta de acontecimentos e jamais teria contado com que um dia ainda lhe pudesse ocorrer alguma coisa de essencial que não a morte. Ou seja, só por essa introdução aqui a gente já sabe que o Jonathan Nolan é um personagem que tem uma vida super rotineira, uma vida que não acontece nada. Aí o que é o desenrolar aqui do conto? O conto se passa em um dia da vida dele, em que ele mora numa espécie de tipo um cortiço. Não sei explicar bem. Sabe aqueles hotéis que você aluga um quarto, mas o quarto não tem banheiro? O quarto é pequenininho, não tem banheiro, e o banheiro é no final do corredor? Só que lá ele mora lá, nesse caso. É tipo um hotel, mas ele mora lá. E ele trabalha como se fosse uma espécie de segurança de uma agência do correio ou de um banco, uma coisa assim.
Então todo dia ele levanta, no quarto minúsculo dele, ele fala que o quarto é minúsculo, ele levanta, vai até o final do corredor, usa o banheiro e vai trabalhar. E a vida dele é essa, depois quando ele chega do trabalho ele entra pro quarto e é isso aí só. Ele não tem amigos, ele não conversa com os vizinhos, ele não conhece ali ninguém, não tem amizade com ninguém. E um dia, então, ele tá indo pro banheiro, né, indo usar o banheiro para poder ir trabalhar, e a vida dele é tão rotineira, tão sempre a mesma coisa, que ele já sabe até o horário que ele vai no banheiro porque não tem ninguém. Aí o que acontece? Quando ele abre a porta do quarto, ele se depara com uma pomba. Uma pomba, gente, uma pomba, daquelas, pomba. Pombinha, que é as bonitinhas. Ok, ele se depara com uma pomba ali e ele começa a ter uma crise de pânico, porque ele viu uma pomba. Vocês têm que ler para vocês entenderem como é que funciona a coisa na mente dele. Então, quando ele vê a pomba e que ele foge totalmente, né, da rotina dele, diária dele, ele fica assim, estupefado e começa a fazer uma reflexão dos últimos 20 anos em que não aconteceram praticamente nada. Ele vai um pouco além e faz uma reflexão praticamente dos 50 anos de vida dele, né, de toda essa existência dele. Mas então, só por esse inicinho aqui, vocês já perceberam que nos últimos 20 anos ele só contava de fato extraordinário com a morte, porque já não acontecia exatamente nada. Mas uma parte dessa história dele, de não acontecer nada, também é culpa dele, porque ele se acomodou ali na zona de conforto dele e fica quietinho ali para que realmente não aconteça nada. E por isso que quando ele vê a pomba, causa esse estardalhaço todo na vida dele. Eu sempre indico esse livro porque ele é pequeno, ele é engraçado e ele tem uma motivação muito, muito interessante, porque o final dele você fala assim, meu Deus, é tão simples, e a gente acaba se deixando levar por uma coisa tão simples e muitas vezes a gente não vê isso na vida da gente. Aí acontece esse fato com ele da pomba e isso pausa a vida dele por um dia. Aí eu acho bem interessante, ele é pequenininho, rapidinho de ler e tá a minha indicação. Vou passar pro próximo livro então, gente. Ai meu Deus, esse livro é aquele livro amorzinho que você tem vontade de levar pra sua casa, o personagem principal, todo mundo que tá lá vivendo com ele, que você quer. Ai meu Deus. Sentir, abraçar. É um livro muito bom. Então, todos os livros, na verdade, aqui dessa série, né, dos 28 livros, são livros bons. Mas Momo, ele tem uma coisinha a mais. Momo e o Senhor do Tempo fala, então, ele é como se fosse uma fábula urbana de uma criança que mora num anfiteatro de uma vila. E ela é muito pobre, muito humilde, só que ela tem um dom. E o dom dela é ouvir as pessoas. Então todo mundo lá da vila que tá com algum problema, que tá passando por alguma dificuldade, vai até a Momo, conversa com ela e através dessa conversa, a própria pessoa, só no fato dela conversar com alguém, ela mesma já encontra a solução para o problema dela, ela mesma já se conecta com a solução, né, se percebe que ela mesma já tem a resolução do problema. Então a Momo tem esse dom de conversar com as pessoas. E ela vive ali naquela vila cercada por essas pessoas que cuidam dela. Mas ela é muito humilde, muito pobre e ela não se importa, porque o que ela valoriza são os amigos e o tempo que ela passa com os amigos. Acontece que um dia a vila é invadida pelos homens cinzentos. E os homens cinzentos, eles estão ali para ludibriar essas pessoas que vivem lá na vila, falando para elas que elas estão perdendo tempo vivendo daquela forma, valorizando a natureza, parando um período do dia para ir conversar com os amigos, para visitar os parentes. E esses homens cinzentos começam a convencer essas pessoas de que elas estão erradas em fazer isso e que elas têm que trabalhar mais e focar mais no trabalho para elas terem mais dinheiro e, consequentemente, elas terem mais tempo. Só que não é verdade. O que está acontecendo por detrás disso é que os homens cinzentos estão roubando o tempo dessas pessoas. Então a Momo é a única pessoa que não é ludibriada por isso, ela não entra nessa frequência aí, porque a Momo ama ser quem ela é e ela não tá nem um pouco se importando com isso não, porque ela é uma criança e criança tem bem esse desprendimento de tempo, e tempo tem tudo a ver com prioridades, né? E a prioridade da Momo aqui não tem nada a ver com economizar tempo, e sim viver o tempo ao máximo. A gente lê esse livro, a gente acaba que, apesar de ser meio infantil, né, assim, falando assim, os personagens principais é a Momo e uma tartaruga, tempo e tartaruga, não sei, né, tipo isso, mas a gente lê, a gente acha que é meio infantil, mas no final das contas a gente se dá conta que é bem atual, bem presente na vida da gente, sabe? Então vale muito a pena e ela é bem gostosinha, uma linguagem super simples, tem até algumas ilustrações, e esse livro aqui, ele já foi traduzido com um outro nome, mas eu não me lembro. Se eu conseguir achar, eu coloco aqui pra vocês, beleza? Ah, só falar uma coisinha. O autor, ele é francês, é o mesmo autor da História Sem Fim, aquele filme que a gente via quando a gente era criança, que a gente assistia, que tem o cachorro, sabe? O cachorro que voa. Aquele.
Então, foi isso, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês de novo os livros. São esses 3 aqui. E até a próxima. Tchau, tchau!